férias que você relaxou e começa a dar de novo, a sua voz vai cansar também. Mas o que eu quis dizer não é que a minha voz, a priori, ela esteja ruim. Eu quis dizer que no final do dia a minha voz está muito mais cansada. Com certeza. É isso que eu quis dizer. Porque quer dizer, você entrou na atividade. Isso. Você voltou muito bem. E eu acho que hoje, assim, por exemplo, nós que temos que usar a nossa voz fazendo palestra. Você vai fazer uma palestra, por exemplo, mesmo com o microfone, eventualmente você tem que falar sem o microfone. Porque faz parte, entendeu? Você vai responder uma pergunta, você anda pelo auditório conversando com as pessoas. O palestrante hoje moderno, ele anda pelo auditório, ele conversa com as pessoas, ele para na frente das pessoas e nem sempre, na realidade, ele usa microfone, embora eu entenda que o microfone é importante. Agora, nem sempre também as instituições de ensino têm microfone para colocar à nossa disposição. Na verdade, você Tem está isso dizendo também. que hoje em dia o professor ele é um performático muito mais do que antes, porque senão ele não atrai os alunos, né? É um pouco isso. Mas deixa eu conversar aqui com o Maurício sobre os problemas que a gente tem que ter com a gengiva, é isso? O que é essa doença periodontal? Deixa eu definir doença periodontal. Doença periodontal é uma doença extremamente prevalente ou frequente em seres humanos, que é causada pelo acúmulo de bactéria sobre os dentes que penetra a gengiva. Imagina que o dente, aonde o dente erupciona na boca, é o único lugar do corpo onde a camada de epitélio que cobre o corpo, ela é rompida. Ela se rompe. Então, esse dente que está aqui, abaixo da gengiva, está em direto contato com o osso. Então, existe uma conexão entre a gengiva e o dente, que não é exatamente fechadinha. Então, se acumula placa porque você não tem uma escovação adequada, essa placa bacteriana vai entrando entre a gengiva e o dente, entrando e vai inflamando essa gengiva. Aí sangra. Muitos pacientes acham que quando a gengiva sangra é porque ele tem a gengiva sensível. Ele passa o fio dental, sangrou, eu tenho gengiva sensível. Não, a gengiva não sangra nunca. Se sangrou, ela está infeccionada. Então, essa placa ali, como não dói, doença periodontal, periodontite ou gengivite, não dói. Ela vai penetrando entre a gengiva e o dente, vai penetrando, inflama a gengiva, ele acha que é normal. Aí ela continua andando, ela começa a reabsorver o osso que sustenta o dente e ela vai andando silenciosamente. Raramente você vai sentir dor. Você vai sentir dor quando a gengiva fecha e forma um abscesso. Eu estou ficando apavorada. Não. Mas raramente você sente dor. Olha, se você e aí, for de no repente, banheiro... você pega e o dente sai. Exatamente. Seria, isso mesmo. Esse aí seria a parte final da doença periodontal. O dente fica mole e cai. E não dói? Não. Isso não vai comer. Mas eu achava que a gengiva se retraía, que ela ia encolhendo. Não tem isso, não? Sim. Quando você tem uma inflamação, você pode ter a gengiva se recolher, como você falou, ou ela subir, expondo a raiz. Mas essa inflamação que faz com que a gengiva suba, pode ser uma inflamação causada por um acúmulo de bactéria, ou talvez porque você escova com muita força. Porque se você pegar a sua escova de dente e fizer assim na sua mão vai ficar vermelha. Ela inflamou. Não foi por causa de bactéria, mas ela inflamou. Essa inflamação causada por um excesso de força, por um trauma mecânico, essa inflamação vai causar a destruição da gengiva, sua gengiva sobe. Essa destruição poderia ter sido causada também pelo acúmulo de bactéria. Então, a inflamação pode ser causada por diferentes mecanismos. Ela começa em que idade? Esse problema está ligado à idade, está ligado à má escovação ou tem várias causas? Sobre a inflamação, a doença periodontal, que é essa inflamação causada pelo acúmulo de placa. Aliás, deixa eu falar que é acúmulo de placa. Placa é aquela coisinha branca que tem no dente, que as pessoas acham frequentemente que é resto de arroz ou de comida. Você passa a unha e sai aquela massa branca. Uma massa branca. Aquilo é bactéria. É como você deixar a comida fora da geladeira, aí depois de alguns dias você vê uma coisa redonda, branca, na superfície da comida. Nosso dente não, é direto e imediato. Demora, do momento que você escovou até ter uma colônia bacteriana bem formada, demora 48 horas. Então a gente escovando fica livre dela, em tese. Em tese, a gente não sabe se escovar você direito, for né? perfeito,
Se você for perfeita, e não existe perfeição em seres humanos. Ai, sabe, doutor Maurício, imagina, o meu dentista me deu uma aula uma vez e ficou atendente, me deu uma aula perfeita, perfeita, perfeita. Eu fiz. Durante uns 3 meses, 1 ano, 2 anos, perfeito. Teve um dia que ele me disse assim, Vera, estou profundamente decepcionado. Eu disse, o que eu fiz? Ele disse, você já não é mais a mesma. Você já não sabe limpar tão bem. Você não está limpando tão bem. Eu fiquei arrasada. Aquilo foi uma das piores críticas que eu já recebi na minha vida. Porque eu tinha conseguido essa coisa que você diz que é dificílimo, escovar bem os dentes. É isso? O que a gente faz na nossa clínica é o seguinte. Realmente, como o seu dentista falou, é importante a educação. A gente tem que contar para você, o que causa a doença e como prevenir a doença. Você tem que saber o que causa, o que prevenir, para entender o que eu vou trabalhar. Então, eu conto para o paciente quantas colônias de bactéria ele pode ter dentro da boca dele. Você nunca vai ter uma boca livre totalmente de bactérias, isso não existe. Tá? Mas você sabe que você tem um limite máximo. E se você está abaixo desse limite, você está bem. Então, você tem que saber como é que eu faço para ficar dentro desse limite. Então, na nossa clínica, nós contamos a quantidade de bactéria, onde essas colônias estão e como o paciente pode removê-la. E isso é muito bom para você, é uma questão de educação, fica na sua cabeça e não ocupa espaço. Então você sabe como controlar a si próprio. E o mais interessante, não só você tem que saber o quanto de placa você tem, você pode controlar isso, como também o quanto de sangramento você tem na gengiva. Como eu falei para você, sangrar a gengiva, inflamação da gengiva é muito comum nas suas diversas extensões, ou só na gengiva ou debaixo da gengiva, atingindo o osso também. Então, contar quantas áreas inflamadas você tem na boca só o senhor pode contar para mim. Não, só eu. Não tem como paciente em casa. Não tem um colorante que colore e mostra. Eu tenho que examinar margem por margem da gengiva para ver onde está inflamado. Então tá, voltando ao que causa a doença, em que idade aparece, desde que a gente nasce. Tá boa. Tá. Bem, na gengivite, na inflamação da gengiva apenas, sem incluir o osso que sustenta o dente, isso em qualquer idade, sendo que, dependendo das variações hormonais, você vai ter de uma forma ou de outra, mas em qualquer idade. Qualquer ser humano que não escova adequadamente, que não remove a bactéria, essa bactéria vai causar inflamação da gengiva, em qualquer ser humano. Agora, as doenças mais severas, não é qualquer um que pode ter. Ainda bem, né? Ainda bem. Todo mundo pode inflamar. Agora, essa placa descer e começar a destruir o osso, e você perder o dente, você precisa de um pouquinho de suscetibilidade. Você tem que ter certas coisas que nem todo mundo tem. Eu posso dizer para você que 30% da população, que é muita gente, vai perder osso por causa de doença periodontal. E que 15%, que também é muita gente, vai perder seu dente por doença periodontal. E não há forma de evitar isso preventivamente, escovando melhor o dente? Sem dúvida. Toda doença, geralmente as doenças crônicas são doenças que você controla durante a vida do indivíduo. Então, qual é a melhor maneira de controlar? Prevenir o que causa. Previne. Se você é uma pessoa que você sabe que você é suscetível a um problema X ou Y, no nosso caso, a problema de gengiva. Não, olha, melhor coisa é prevenção. Então, você vai ao periodontista, ao seu dentista, e olha, quero saber como eu faço para prevenir, para não ter isso. Principalmente se seus pais perderam seus dentes por doença periodontal, geralmente você perde o dente por cárie ou você perde o dente por doença na gengiva. Se você teve seu pai que tem uma dentadura, perdeu todos os dentes, talvez você tenha herdado com uma probabilidade de 75%, você tenha herdado essa susceptibilidade, essa capacidade de ter essa doença com maior facilidade. Por isso que as pessoas não têm que ter uma boca limpa no mesmo grau. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que seja muito resistente. Tá bom. Então,
Eu vou ter bactéria, eu posso ter gengivite, mas eu dificilmente vou perder meus ossos ou meu dente. Mas você, a Ângela aqui do meu lado, ela pode ser diferente de mim, porque ela tem um sistema imunológico diferente do meu. Tá. Ela pode ser menos resistente ao desafio bacteriano. O problema todo é a gente se livrar da placa. Se livrar da placa. E aí tem... E até hoje não inventaram um bochecho fantástico que a gente chama de soft. Olha, não, chiclete isso mágico. é muito interessante. Até falar, a Ângela estava falando sobre... Quem falou sobre enxaguatório? Foi o rapaz, foi Na o internet. Edevan. Edevan. Olha, existe o conceito de que tudo que arde, limpa. Ah, Isso foi é uma a Ângela que loucura, falou, foi a Ângela. Foi a- Isso não existe. Então, morde uma pimenta, vai arder a boca, não vai limpar nada. Isso nasceu com a gente, quando botava mertiolate. Iodo. Não, iodo. Iodo, mertiolate. Ai, tá ardendo, tá limpando. Não tem relação nenhuma. É dor. Sabe? só dor. Pega uma pimenta, então não dá. Então, não é isso. O enxaguatório, realmente, se você pegar trabalhos na literatura, ele pode diminuir a placa em 16%, ou ainda diminuir sinais da inflamação. Mas o que vai remover a placa é a escova. A escova. A pasta de dente também, tem algumas pastas de dente que realmente diminuem um pouquinho da inflamação, mas o que vai limpar é a escova. E aí, Não é o fio dental. o fio dental também. Quando eu falei escova, eu incluo qualquer instrumento mecânico, uma limpeza tá, mecânica. entendi. O fio dental é um pano. Geralmente as pessoas usam fio dental para tirar carne entre os dentes ou comida. Tudo bem, pode tirar, mas não é aquela carne que vai causar a doença periodontal. É a bactéria. Então, para limpar a bactéria sobre a superfície, é como pegar um pano, fio dental e passar numa mesa, ó. Então, o fio dental tem que vai e volta na Você sabe superfície. que tem tutorial na internet para como passar fio dental. Eu fui lá buscar. É o máximo. Aconselho todo mundo. É o fio Tem dental. vários, né? Você pode escolher. O fio dental, mas ele tem um problema interessante. Ele não é tecnicamente fácil de ser utilizado. Pois é, precisa de um Ele demanda tutorial. técnica. Então, se você é uma pessoa com problema de gengiva, normalmente a gente não vai indicar, pelo menos na nossa clínica, e foi assim que eu fazia na Suécia, a gente não vai indicar fio dental. Escova interproximal. Todos os trabalhos científicos vão mostrar que escova interproximal limpa mais que fio dental. Maravilha. A gente tem que ir para o intervalo, mas o senhor foi à Suécia? Eu morei lá há muitos anos. Gente, a trabalhei Suécia, para muitos mim, anos lá. é o paradigma da saúde bucal. Sabe qual é o índice de cárie na Suécia, gente? 0. Fantástico. Acho o máximo. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai conversar com Fernando Ibaiá.